Oi pessoal, meu nome é Luigi. O artigo que vou apresentar foi publicado no Journal of Pathology em 2019 e é intitulado RNAs longos não codificantes influenciam no transcriptoma de hipertensão arterial pulmonar, o papel da PAX-IP1-AS1. Bem, primeiramente, a hipertensão arterial pulmonar é uma doença grave e progressiva que acomete as artérias pulmonares, responsáveis por ligar o pulmão ao coração. Então, como o fluxo sanguíneo é dificultado, o lado direito do coração fica comprometido, por causa da pressão, o que leva aos principais sintomas da doença, que seria a falta de ar e sensação de aperto torácico. Então, o desenvolvimento da doença pode levar à insuficiência cardíaca e até, consequentemente, à morte do paciente. Diversos fatores já foram relacionados para o aumento dessa pressão pulmonar, como a deposição de matriz extracelular na parede do vaso e a proliferação, migração e resistência à apoptose em células do músculo liso. Então, há uma forma da doença, chamada de hipertensão arterial pulmonar idiopática, que é a que vai ser explorada aqui nesse estudo. Esse termo idiopático é utilizado quando não existe uma causa aparente ou identificável para a doença. Então, hoje em dia, você passa uma série de exames e só quando é excluído qualquer outro fator possível já conhecido que é diagnosticada a hipertensão pulmonar idiopática. Para ambos os casos, a idiopática ou não, os estudos indicam que existe uma alta predisposição genética para essa doença. A perda de função do gene BMPR2, por exemplo, leva ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar, já que ele aumenta a resistência à apoptose. E a perda de função desse gene é vista em mais de 70% dos casos de hipertensão arterial pulmonar e até em 25% dos pacientes com a forma idiopática. Apesar disso, as mutações em BMPR2 mostram apenas 20% de penetrância. Então, ou seja, a manifestação desses genes mutados não provoca um fenótipo tão definido assim, o que indica que deve existir outros mecanismos envolvidos necessários para o desenvolvimento da doença. Então é aí que entra os RNAs longos não codificantes, já que o genoma humano apresenta 2% de genes codificantes, aqueles que vão ser traduzidos em proteínas, e até 25% de genes não codificantes com funções regulatórias. Mas apesar de serem tão abundantes, esses genes não codificantes ainda são muito pouco estudados. Então, eles podem ser divididos em duas categorias: os longos não codificantes, maiores que 200 nucleotídeos, e os pequenos não codificantes, menores que 200. Então, os RNAs pequenos atuam se ligando ao RNA, como os microRNAs. Já os longos interagem com DNA e outros RNAs, atuando tanto no nível transcricional como pós-transcricional. É interessante porque eles podem se ligar também a proteínas modificadoras de histonas, por exemplo. Então, eles podem atuar como importantes moduladores epigenéticos. E já foi visto que esses genes possuem funções regulatórias muito importantes, centrais. E cada vez mais a complexidade dessas doenças está sendo atribuída a esses genes não codificantes. Para a hipertensão pulmonar, alguns estudos já caracterizaram os microRNAs e alguns mecanismos de controle, mas os longos RNAs não codificantes ainda são pouco estudados nessa área. Então, nesse sentido, o objetivo do estudo foi investigar a ligação entre a reprogramação transcricional por longos RNAs não codificantes e o fenótipo de células musculares lisas em hipertensão arterial pulmonar idiopática. Então, todos os resultados do estudo tiveram como material de análise amostras de artérias pulmonares de 17 doadores de pulmão, que foram selecionados como grupo controle, e de 18 pacientes com hipertensão pulmonar idiopática. Então, para os resultados, eles primeiramente realizaram o sequenciamento para definir o perfil de expressão diferencial entre os dois grupos analisados. Ao todo foram encontrados 124 genes codificantes, sendo 76 classificados como regulados positivamente e 48 como regulados negativamente. Aqui nesse gráfico de dispersão, invocando o plot, dá para visualizar melhor esse perfil de genes diferencialmente expressos, estatisticamente significantes, representado aqui em vermelho. Em seguida, eles realizaram análise de enriquecimento no Gene Ontology. Então, foram encontrados uma série de grupos altamente representados nesse perfil, e como respostas imunológicas, neuronais, transdução de sinais, regulações de transcrição. Depois, eles buscaram entender quais eram os RNAs não codificantes nesse grupo, que representava 13% da amostra total, retirando os transcritos menores que 200 nucleotídeos e aqueles ainda que não eram anotados em nenhum banco de dados. Eles chegaram a um total de 146 genes não codificantes. Então, a partir desses 146 genes não codificantes encontrados, eles fizeram um heatmap e, comparando os dois grupos, os níveis de expressão dos dois grupos, dá para ver que foi claramente distinto aqui nessa imagem. Em verde seriam os genes regulados negativamente, em vermelho os positivamente regulados.
E essa marcação aqui em destaque está indicando a localização do gene PAXP1, que teve uma expressão diferencial significativa, e veremos mais sobre ele a seguir. Então, a partir dessa análise dos 146 genes não codificantes, eles selecionaram os 7 RNAs longos não codificantes mais regulados positivamente para validação por PCR quantitativo em tempo real. Nessa análise, eles encontraram 2 genes que atendiam aos parâmetros de significância estatística, que foi o TUX8 e o PAXP1S1. E como alguns estudos anteriores já indicavam a relação do PAXP1 com eventos de proliferação, ele foi analisado para análises futuras, para tentar entender se existe relação com o fenótipo das células de músculo liso de artérias pulmonares. Então, eles primeiramente eles tentaram identificar se a expressão do PAXP1 é limitada aos pulmões, e para isso eles exploraram a expressão desse gene em diferentes tecidos humanos, utilizando para isso a plataforma Genotyped Tissue Expression. Então, como mostrado aqui no gráfico, pode perceber que aparentemente é uma expressão baixa, mas uniforme, do gene em diversos tecidos humanos, representado aqui em transcritos por milhão, mas há também um enriquecimento significativo no cerebelo. Então, para tentar definir como o PAX1P1 influencia a função dessas células musculares lisas, eles fizeram o knockdown desse gene, o silenciamento, e analisaram o perfil de expressão. Os transcritos regulados encontrados foram bem diferentes, e para analisar essa variação eles rodaram o KEGG-Pathways, para tentar descobrir as rotas metabólicas que foram afetadas por esse silenciamento. Então foi possível observar que houve uma perturbação em rotas relacionadas a processos proliferativos, adesão focal, matriz extracelular e reciclagem de proteínas. Então, por fim, uma boa parte desse trabalho utiliza a bancada molhada para aprofundar as relações do gene com a doença, não é o foco da apresentação, mas para concluir acho que vale ressaltar alguns resultados. Então, nessa figura temos uma célula de músculo liso isolada, com fluorescência, para tentar visualizar a diferença de expressão do PAXP1. Então, a gente pode reparar aqui que há um aumento de expressão em relação ao grupo controle, bem nítido. E outros resultados de destaque foram que a inibição do PAX1P1 promoveu a apoptose e a inibição da proliferação e migração das células musculares lisas, pulmonares, e a superexpressão de PAXP1, tanto no grupo controle, os doadores, quanto de hipertensão pulmonar idiopática, resultou num aumento de resistência à apoptose. Então, esse era um trabalho bem extenso, mas esses foram os principais resultados com foco na análise de expressão que eu pude destacar. Espero que tenham gostado. Até mais.